Seja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria mais um dia, né, na presença do Senhor. E, irmãos, Deus já falou com nós aqui hoje de todas as formas, né? É muito bom a gente sentir a presença do Senhor. A gente saber que quando a gente está aqui, Ele já está conosco. É a gente saber que quando a gente colocou o pé nessas portas para vir adorar Ele, agradar Ele, Ele já tem resposta divina para mim e para você. Não tem coisa melhor, irmãos, né, de que a gente sentir a presença do nosso Deus. E como foi dito aqui hoje, e saber do cuidado que Ele tem comigo e com você. Amém? Abra a Bíblia de vocês já no livro de Lucas, o 5, o 37. Que nessa noite Deus Ele tem uma palavra para o meu coração, para o teu coração. E que a gente venha sair daqui, irmãos, hoje com a palavra dele no coração e a pratique, né? Vocês poderem sentar dando glória. Aleluia, esse Deus maravilhoso, que tudo Ele faz por mim e por você. E nesta noite eu já estou saindo daqui com resposta divina da parte do Senhor. Eu estava ali sentado e Deus falou comigo tremendamente. O Espírito Santo do Senhor falou comigo ali tremendamente, né? Porque Ele disse que não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui Ele me mostrou a igreja cheia, cheia da nossa família. Porque Ele disse, por acaso eu falaria e não cumpriria? Por acaso eu falaria e não cumpriria? Eu falei e eu vou cumprir. Né? Irá acontecer um reboliço, mas esse reboliço é para a honra e glória dele, que Ele faz nesse lugar, para saber que Ele é grande, Ele faz e Ele está aqui. Porque muitas vezes, meu irmão, é necessário Deus criar uma situação para que eu e você venha entender que Ele é conosco. Porque muitas vezes a gente fala e o próximo não quer entender. Lucas 5:37. Mas Deus, Ele é aquele que quando Ele manda, nós temos que obedecer. Né? Deus é aquele que quando Ele diz, eu vou fazer, Ele faz. Deus é aquele que quando Ele diz, é desse jeito, é daquele jeito mesmo. Não é do meu jeito nem do teu, mas é do dele. Né? E estamos aqui pela graça dele. Mas a palavra dele diz que a graça dele nos basta. E para que a gente quer mais, irmãos? A graça dele nos basta. E aqui em Lucas o 5 e o 5:37, né? Mas aqui eu vou ler o 36, onde fala, irmãos, e disse-lhe também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para a coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não conduz com a velha. Se eu e você, irmãos, pegar uma roupa nova e colocar um remendo velho, a roupa nova já não vai ficar uma roupa nova. E que a gente venha entender o que Deus Ele quer falar comigo e com você. Porque quando a gente está ligado nos céus, a gente entende o que é que o Senhor quer falar comigo e com você. Né? E essa foi a palavra que Ele colocou ao meu coração hoje. Né? Então, uma roupa que é nova, ela já passa a ser velha. Porque ninguém se coloca, Ele já está dizendo, um remendo numa roupa nova, que ela não fique velha. Né? Que ela preste. Ele já está dizendo tudo. Mas aqui, irmão, no 37 tem, e ninguém deita vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e torna-se o vinho e os odres se estragarão. Aqui também no 37 ele está nos dizendo que não se coloca um vinho novo em odres velho. Não se mistura um vinho que é novo com o outro velho, porque ambos, quando se juntar, se estragarão e não servirão para nada. Aí agora, irmãos, eu vou explicar a vocês o odre velho. O odre velho representa uma mente fechada, cheia de religiosidade, tradições humanas, mágoas, orgulhos, pecados escondidos e resistência à mudança.
Isso significa uma coisa velha. Isso significa uma roupa velha. Isso significa o odre velho, que seja, representa uma mente fechada. Porque muitas vezes eu e você estamos com a mente fechada para as coisas do Senhor. Muitas vezes, irmãos, Deus ele está falando comigo e com você através do Espírito Santo. Mas eu e você estamos com a mente fechada e não estamos enxergando o trabalhar de Deus. Não estamos enxergando o que Deus ele quer falar comigo e com você. A guerra espiritual ela está tremenda. Deus vem falando aqui essas semanas nos cultos atrás em guerra espiritual. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nos lares está a guerra espiritual. E Ele quer te derrotar. Ele quer que tu não chegue à casa do Senhor. Então Ele está fazendo todas as investidas. E começa aonde? Dentro de casa. Muitas vezes, irmão, acontece algo que a gente não quer nem vir para a igreja. Muitas vezes acontece coisa dentro lá da gente que a gente fica tão fraco, tão entristecido que a gente não vai hoje não. A guerra já começa dentro de casa, irmãos. A guerra já começa dentro de casa, que é para tu não pôr o pé na casa do Senhor. A guerra começa lá, ó, às vezes uma coisinha, outra, aí eu não vou hoje não. Às vezes até tu olhar para abrir a porta e dizer, está chovendo, aí eu não vou hoje não. É guerra, irmãos. É guerra. É alguém chegar, bora ali, não sei o quê, e na hora tu diz, vamos. Isso, vou para a igreja hoje não. É guerra. Mas fulano, vamos para um aniversário. Eu vou para o aniversário. Domingo eu vou para a igreja, outro dia eu vou para a igreja. É guerra espiritual que começa na nossa casa. Mas Deus quer nesta noite que eu e você se levante. Aleluia, glória a Deus. Para a gente vencer as guerras espirituais, a gente tem que estar atento, irmãos. É não ser o odre velho, porque representa a mente fechada para o Senhor. Representa religiosidade, que muitas vezes a gente está pensando só na religião. Muitas vezes eu não vou para tal igreja porque é assim, a religião de fulano é assim, a de ciclano é assim. Deus não quer saber de religiosidade, não. Ele quer saber da nossa fé com Ele. Ele quer saber do nosso compromisso com Ele. Como muitas vezes também as tradições humanas nos atrapalham. As tradições humanas nos atrapalham porque a gente fica, irmãos, naquelas tradições. Mas é assim, o alvo é Jesus. Mágoas das pessoas, orgulho. O orgulho faz parte do odre velho, né? Pecado escondido, porque muitas vezes estamos pecando escondido, estamos fazendo as coisas escondido, achando que Deus ele não está vendo, mas Ele é aquele que tudo vê. Mas eu vou fazer porque eu estou fazendo escondido, ninguém está vendo. Quantos não estão hoje dentro da igreja em pecados, achando que está escondido? Está escondido de mim e de você, mas daquele que não dorme não está, irmão. Aleluia, glória. Ou a resistência de mudança. Esse é o odre velho. Sabe por quê? Às vezes, muitas vezes você quer resistir e não quer a mudança para Deus. A gente insiste em ficar no errado, insiste em não ouvir, insiste em não dar lugar ao Espírito Santo, e a gente fica ali, sem mudança nenhuma, parado no mesmo lugar. Isso, irmãos, significa o odre velho. Por isso que ele diz que não se mistura o velho com o novo. Sabe por quê? Porque o velho ele tem tudo isso que eu expliquei aqui para vocês. Pecados escondidos, guerra espiritual que você não quer vencer, né? Mágoas, orgulho. O orgulho é o quê? Você tem orgulho com as suas coisas, é uma pessoa orgulhosa, não pede perdão. Tudo que não agrada a Deus. Agora a gente vai para um odre novo. São aqueles que têm um coração quebrado, aquebrantado. Esse sim é um odre novo. Porque aqui no 38 ele vai dizer, né? Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. Assim ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, que logo o novo, porque ele diz
é o melhor do que o velho. É o melhor o velho. Sabe por quê? Porque ele está dizendo aqui que quando não se mistura as coisas velhas com as coisas novas, dão certo. Né? Então, o odre novo, eu já expliquei a vocês aqui o que é o odre velho. É a gente estar ali, na consistência, na irregularidade, querendo, né? Não querendo mudança. Está no orgulho, está no pecado escondido. Ali nós estamos. Mas no novo são aqueles que têm um coração quebrantado, disposto a aprender, a obedecer e deixar ser transformado por Deus. Esse é o novo. Porque a gente diz assim, mas numa passagem dessa, mas a gente não está entendendo. Porque a gente só diz assim, ele diz, não mistura o velho com o novo. Mas aqui tem a explicação. O que é o velho e o que é o novo. E o que a gente não pode estar deixando se misturar o velho com o novo. Né? O velho, irmão, o velho é um e o novo é outro. Então não se misture, não coloque os remendos. Não queira, irmãos, colocar coisas no trabalhar de Deus. Não queira estar à frente das coisas de Deus, porque a gente nunca vai vencer. Porque quem está à frente é Ele. Que a gente não possa falar assim, venha, irmão, o vinho novo é o Espírito Santo do Senhor. O vinho novo é Ele, só pode habitar em que está disposto a renunciar ao velho. Porque se você não está disposto a renunciar ao velho, como é que você vai deixar o novo entrar dentro de você? Como é, irmãos? Se você não está disposto a renunciar às coisas que ficaram para trás, como é que tu vai ter mudança? Se você não está querendo renunciar às coisas desse mundo, como ele diz, o Evangelho é renunciar às coisas do mundo. E coisa, eis que farei uma coisa nova. E a velha ficou para onde? Ele diz, atrás. Então, por que, irmãos? A gente não quer deixar o velho. Porque a gente não quer ter mudança. Porque a palavra de Deus é falada, o Evangelho de Deus é falado, e a gente sai daqui e não quer ter a mudança. Mas ele está dizendo, não se mistura. Porque se misturar vai dar errado. E o Espírito Santo do Senhor, ele é santo e santo, irmãos. Então, a renunciar ao velho é nascer de novo. E é isso que Deus quer. O Espírito Santo só pode habitar em lugares limpos. Quem já viu o Espírito Santo habitar em lugares sujos? E se a gente está no velho, está na sujeira, está fazendo tudo isso que foi dito aqui, como é que o Espírito Santo vai habitar dentro de mim e de você? Não vai, irmãos. Você quer o novo de Deus? Você quer a igreja, o novo de Deus desta noite? Então troque o odre velho pelo novo. Perdoe, se humilhe, abandone o pecado, limpe sua mente, seja ensinável. Seja uma pessoa que ensina, mas as coisas boas. Seja ensinável, se entregue por inteiro às coisas de Deus. Se você quer o novo de Deus, igreja, é isso que devemos fazer, porque vinho novo só entra em odre novo. E quando isso acontece, tudo muda. Quando você decide, igreja, mudar, ser o novo de Deus, tudo muda. Deus, Jesus, irmão, espera a mudança de mim e de você. Espera um novo de mim e de você nesta noite, né? Ele espera isso e Ele quer isso de mim e de você. Mudança, irmão, transformação. E é de Deus, Jesus, tudo que Ele passou por mim e por você na cruz. Ele merece que nós dê a Ele mudanças, que a gente queira mudar, que a gente venha ser o que Ele quer que eu e você seja. O novo, porque Ele diz, o velho homem fique para trás. E para eu e você ser o novo de Deus, nesta noite nós temos que seguir essa regra que foi dita aqui. E a gente lutar mesmo com o lado espiritual, porque eu disse que começa no lar. É a gente ficar atento à voz do Espírito Santo, irmãos. E sabe como é que a gente vai ficar atento à voz do Espírito Santo? De joelho, com comunhão
e você, que quando ele ainda tinha o cuidado da gente chegar, ele ainda não ficava com raiva de mim e de você. E a gente chegava, se deitava que nem os cavalos, que nem dizia minha avó, nem agradecia porque tinha chegado em casa. E hoje eu e você vive na presença dele e tem preguiça de se acordar meia horinha para agradecer. Tem preguiça de se acordar 20 minutos, 10 minutos para orar por ele. Mas quando a gente vivia lá no lamaçal, a gente não tinha hora para chegar na bagaceira. Por isso que Deus, ele tem misericórdia de mim e de você. E nós, irmãos, temos que achar não. Porque muitas vezes você diz assim, eu acho que é assim. Eu acho que eu estou certo. Eu acho que eu estou orando muito. Eu acho que eu estou servindo ao Senhor bom. Quem tem que achar não é você não. Quem tem que achar é Ele. Glória, aleluia. Acorda, igreja. Vamos acordar. Porque Ele está às portas. Eu falei aqui a semana passada. Chegou o tempo dos falsos profetas na igreja. Chegou o tempo das igrejas estar aí brincando com o Espírito Santo do Senhor. Chegou o tempo que estão fazendo a casa de Deus de mercado. Chegou esse tempo que a gente está vendo coisa que está tudo escrito aqui na palavra do Senhor. E Ele está irado, como eu falei. Então vamos se levantar com pressa. Porque a sua e a minha lealdade ao Senhor é que vai levar os caminhos dele. Amém, glória Né? A chave, irmãos, da salvação é a nossa lealdade a Ele. É a nossa obediência a Ele. Porque senão não chegamos lá não. No meio do caminho vamos ficar. Como foi falado aqui no culto passado. No meio dos caminhos ficamos que nem a mulher de Ló. E é hora, irmãos, da gente começar a trabalhar nossa mente para tirar tudo velho, todos os londres velhos e começar o novo. Glória. Temos que se humilhar, temos que perdoar, temos que ouvir a voz do Espírito Santo, temos que obedecer. Porque sem a obediência não somos nada. Às vezes estamos gastando, irmão, 7 anos na casa de Deus e 13 anos na nossa. A Bíblia vai nos dizer que em 1 Reis 6, versículo 38, vai dizer que Salomão construiu o templo do Senhor em 7 anos e a casa dele em 13. Veja que Salomão, ele terminou a casa do Senhor primeiro de que a dele. Aí no nosso ponto de vista a gente vai dizer, ele não colocou as coisas de Deus em primeiro lugar, porque ele terminou logo. Não, aí é que a gente se engana. E hoje está sendo diferente, eu e você está fazendo a mesma coisa. Estamos fazendo as coisas de Deus em 7 anos e fazendo a da gente em 13. Sabe por quê? Porque a gente quer fazer as coisas de Deus mais rápido, porque querem fazer de todo jeito. E a da gente está demorando 13 anos porque a gente está gastando toda a força nela. Queremos ajeitar ela melhor. Queremos deixar ela mais bonita. Aí a primeira impressão é que ele terminou e honrou ao Senhor. Mas aí é que está. Foi às pressas para fazer a do Senhor. E a dele ele começou a caprichar. Porque eu e você somos assim, irmãos. Nas coisas nossas nós queremos caprichar. Queremos ajeitar, queremos fazer bem feito. E as coisas de Deus a gente quer fazer de todo jeito. E as coisas de Deus ninguém faz de todo jeito. Glória. Cadê os glórias? Aleluia, irmãos. É a verdade. E aí, irmãos, cadê a nossa parte? Que a gente diz que primeiro as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Cadê a nossa obediência a Deus? Cadê a nossa preocupação com as coisas de Deus? Porque pregar aqui, falar aqui, que as coisas de Deus estão em primeiro lugar na sua vida é fácil. Eu quero ver você fazer, você se dar prioridade. Porque Deus é aquele que tu
tudo veio. Não adianta, irmãos, não adianta. Não sou eu que falo, não. Ele diz que não passa nada nos olhos dele, não. Que ele não pisca nada. Quem pisca é eu e você, mas ele não. Ele não dorme, não. Então, cadê? Cadê nossa obediência? E olhando por esse lado, pensamos que ele colocou primeiro a casa de Deus. Mas é aí, como eu disse, que nós estamos enganados. Porque ele fez primeiro a do Senhor, gastou menos tempo, e a dele ele gastou mais tempo, fez tudo perfeito na dele, mas na do Senhor não. Rápido, irmão. Foi para fazer primeiro, não porque é a nossa, vamos fazer bem. A dos outros, a gente pensa, quando a gente quer fazer uma coisa para a gente, irmãos, a gente faz bem feito. Mas quando é dos outros, a gente deveria dizer, vou fazer de todo jeito, não é meu. A gente faz assim, irmãos. Por isso que tem aquela passagem que ele diz, pegue o melhor e faça essa casa. E o homem pegou o pior material para fazer. Porque ele disse, não é meu. Mas quando terminou, que ele disse, é sua casa. Aí ele disse, porque eu não fiz o melhor? Porque eu não fiz com material melhor? Porque ele achava que me exceder e ia fazer de todo jeito. E também assim as coisas de Deus, a gente tem que fazer o melhor. Porque quando a gente chegou lá, ele disse, você fez o melhor para mim. Você não fez minhas coisas de todo jeito, não. E é isso, irmãos, que a gente tem que meditar na nossa vida, né? E ele ali, para muita gente, achou que Salomão estava honrando ao Senhor. Mas não, para Deus é de todo jeito. E para ele foi perfeito. E sabe, irmãos, que eu vou dizer aqui nesta noite, sendo que aquilo que deveria e deve prioridade para nós é as coisas de Deus. Não é eu e você querer gastar 7 anos nas coisas do Senhor e 13 na nossa vida. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele tinha todos os dons, todos os talentos, todos os recursos, rico, sabedoria, mas que nada disso era substituído à obediência a Deus. E sabe o que Deus quer dizer nesta noite? Que sem obediência a Ele, nós não chegamos em lugar nenhum. Sem obediência a Ele, nós não saímos do velho para vir para o novo, não. Sem obediência a Ele, irmãos, porque Ele é aquele que vê tudo. Será que Ele não viu que Salomão terminou a casa dele em 7 anos e a dele em 13? Será que Ele não está vendo se eu e você verdadeiramente estamos se levantando para fazer a obra dele e não estamos colocando coisas em primeiro lugar? Será que Ele não está vendo o teu esforço e o meu esforço? Não adianta não, irmãos, eu e você espernear dizendo que é não. Porque se Deus diz que não é, não é. Se Ele diz que é, como eu disse, você tem que achar não. E tem que achar Ele. Porque muitas vezes eu abri minha boca para dizer, meu Deus, mas meu Deus, eu faço isso, faço aquilo, ando em obediência, e acontecendo assim comigo. Eu aprendi a dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo que não te agrada? Me diz, que é para mim mudar? É assim, irmãos. Nem a gente querer saber não, porque Ele sabe o que é que você está fazendo que não agrada a Ele. Porque muitas vezes aí você vai achar que levantando de madrugada toda hora de madrugada que a gente está fazendo o que então, eu estou em dias com Jesus. E vai dizer, irmãos, é Ele. Porque muitas vezes você está debaixo de oração, mas está fazendo outras coisas que desagradam a Ele. Muitas vezes aí você não está em oração, estamos direto dentro da igreja, estamos direto da obra, se dedicando, mas estamos fazendo outras coisas que não se agradam a Ele. Então, quem é você para dizer, eu estou fazendo tudo certo? Quem tem que saber é Ele. Não é o achar seu não, é o achar dele. Não é o meu achar não, é o achar dele. Meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa que não te agrada? Me mostre. E Deus é aquele que dá vários sinais para a gente, que a gente está indo pelos caminhos que não está agradando a Ele. Deus é aquele que Ele ainda usa o povo dele na terra, irmãos,
para dizer, não estou me agradando disso. Dá um sinalzinho e a gente ali, ó, até mim. Não foi para mim não, foi para a irmã. E Deus falando com a gente. É quando vem a tempestade, aí Deus diz, ou tu acorda, ou tu cai de vez. Porque se eu e você cair, Deus continua sendo Deus. Se eu e você está com Ele, Ele continua sendo Deus. Se eu e você não está com Ele, Ele também continua sendo Deus. Então, meus irmãos, nesta noite, ou você se junta, ou você faz o certo para Deus, ou Ele não está nem aí. Ele continua sendo Deus. Agora, eu e você, que temos que lutar, temos que batalhar, como eu disse. O céu é tomar das forças. A gente não vai chegar de qualquer jeito. A gente não vai chegar sem ter luta, não. A gente não vai chegar sem passar pela prova de Jeová, não. Temos que fazer a prova, ser reprovado para ser aprovado. Porque foi assim. E não vai ser diferente com você, não. E o intuito do adversário é tirar eu e você da presença do Senhor. Porque ele tem se levantado todos os dias para que eu e você não chegue na casa do Senhor. Ele tem se levantado todos os dias para colocar um empecilho para eu e você não servir ao Senhor. Ele tem colocado tantas coisas na mente da gente. Que eu estava dizendo à dirigente, eu estava ali na frente de um bar. E eu disse assim, mas dá vontade de sentar ali. Aquele povo tudo bebendo ali, tudo alegre. Então sentar ali. Mas eu aqui numa batalha espiritual. Aquele povo, olhando aquele povo tudo rindo, tudo alegre. Depois eu disse, meu Deus, me perdoe. Porque a Bíblia diz que a gente já, em pensamento, já pecava. E eu já pequei. Mas, irmãos, isso não, eu sei que a gente vai fazer. Porque em algum momento a gente vai estar tão falho. A gente vai falhar com o Senhor. Agora Ele não vai falhar com a gente, não. E em momentos de desespero a gente vai pensar. Mas o bom é que a gente não vai fazer. E depois de estar repreendido, aquele povo está feliz ali, mas vão tudo para onde? Porque ele, adversário, é sujo para botar coisa na minha mente e na sua. Uma vez a missionária disse, quando a gente vivia no mundo, as coisas não eram assim, diferente. Era tão mais bom, não é? A gente não passava a luta que a gente passa, não. Aí eu disse assim a ela, mas será que se a gente estivesse no mundo, como era que a gente estava? Ela disse, eu não estava mais nem aqui. Eu digo, então pronto, né? Porque, irmãos, é isso. É a ilusão que ele está usando. Muitos estão saindo do barco, porque está achando que lá fora vai ser feliz que nem aquele povo. Vai estar na felicidade, vai ser. Mas de momento vai ser mais passageira, mas o reino do céu não chegará. E eu disse, Jesus, me perdoe por esse pensamento que eu tive agora. Está repreendido em nome do Senhor. Porque um dia Deus me lembrou, tu estava nessa felicidade, mas tu ia chegar nos céus? Tu ia chegar lá? Eu digo, não. Então pronto, então pega a tua cruz e carrega ela. E é o que ele diz comigo, com você. Quer servir a Ele, quer seguir a Ele? Pegue tua cruz, pegue a minha cruz e cada um carregue ela. Eu digo, amém, Jesus, vou embora com a minha cruz e me perdoa. Porque é assim, irmãos, que a gente deve fazer. E somos falhos, mas é quando eu digo, vamos se levantar. Ele separou esse povo. Como eu falei aqui no culto passado, nós somos privilegiados. Porque Ele separou a gente de um povo que estão aí brincando com o Espírito Santo. Ele separou a gente de um povo que estão aí nas igrejas zombando de Jesus. Tem muita igreja aberta, muita. Mas Ele disse, nem todos eu estou dentro. E nós estamos aqui separados, irmãos, para servir a Ele de coração. Foi Ele que fez. E eu não tenho dúvida que Ele é Deus neste lugar. Eu não tenho dúvida que Ele é Deus na minha vida e na tua vida. E eu não tenho dúvida que o caminho da salvação é a obediência ao Senhor. Porque para a gente finalizar, irmãos, Salomão, ele foi o homem mais sábio da Bíblia. Ele foi o homem mais rico da Bíblia.
Ele foi um que ele pediu a Deus sabedoria, e Deus deu a sabedoria e deu a riqueza a ele. Tudo Salomão teve, mas no meio do caminho Salomão se perdeu. Quando Salomão desobedeceu a Deus, caiu. A queda de Salomão foi a desobediência a Deus. E a queda minha e sua é a desobediência a Deus. E que eu e você não venha desobedecer a Deus. Porque nós sabemos o que Ele se agrada e o que Ele não se agrada. Nós sabemos qual é o caminho reto. Porque Ele deixou a palavra dEle para que eu e você entre nela todos os dias e medite, como Ele disse. Como Ele disse a mim, eu não quero tu fora da minha palavra não, porque se tu ficar fora da minha palavra, eu te aperto mais e mais e mais. Porque para o teu chamado, para o que eu te quero, eu quero tu na minha palavra. Para o teu chamado, eu quero tu na madrugada, porque senão eu te aperto mais e mais. E eu entendi essa semana, quando Deus falou comigo, que o meu trabalhar não é para o homem aqui na terra, mas sim para Ele. Porque todo dia, se eu e você tirar meia hora, a gente trabalha para o Senhor. Mas sabe quando é que você vai entender isso, irmãos? Quando você tirar o velho, querer enxergar o novo, e você entender que deve obediência a Deus, não é o homem aqui na terra não. E você entender que você, quando obedece a Ele, quando você se levanta, tudo Ele faz. É você entender que não é ninguém que vai fazer por você, mas é Ele. Aí você vai fazer a vontade dEle. Ah, mas será assim, mas faz assim, não. É a obediência a Ele. É Ele. Ele disse: passará o céu e passará a terra. Minha palavra não. Todos têm que se joelhar diante dEle. Todos os joelhos se dobrarão. E não há ninguém que venha após Ele. Não há ninguém. Foi Ele. Então, irmãos, Ele pode mudar a minha vida e a tua. Num piscar de olho, que Ele não pisca. Meu e seu, num piscar de olho, meu e seu, Ele pode mudar a nossa vida. E por que colocar outras coisas na frente dEle? E por que colocar outras coisas na frente do Senhor? Porque a gente arruma desculpa e obstáculo para tudo. Mas Ele está vendo. Às vezes a gente bota a culpa até nos outros, mas Ele está vendo. A gente bota a culpa até nele. Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor fez? Ele não permitiu não, foi eu e você que não obedeceu, que não ficou atento de colocar Ele em primeiro lugar. E a palavra dele diz: buscai primeiro o reino e as coisas de Deus, e as demais coisas será acrescentada. Quando ele diz será acrescentada, é tudo, igreja, é tudo. É família, é projetos, é saúde, é paz, é amor. Quando se coloca Ele em primeiro lugar. E é isso que eu e você, nesta noite, devemos sair daqui, guardar a palavra, os mandamentos dEle, e sair por essas portas, obedecendo ao Senhor, mais do que a gente já estava. Porque se a gente não fizer isso, irmãos, estamos negando a Ele. Estamos falando uma coisa aqui e estamos fazendo outra. Mas aí Ele está vendo. Que a gente venha ter força, não venha deixar as guerras espirituais dentro do nosso lar atrapalhar a gente chegar na casa do Senhor. As guerras espirituais das pessoas que querem nos atrapalhar, porque Ele vai usar quem Ele quer, o adversário, para que eu e você não chegue na casa do Senhor. E quando eu e você estamos de frente de uma obra que começa a vir, irmãos, bombardeio, a gente quer correr.
não. É onde a gente deve ficar, porque se está vindo, é porque nós estamos no caminho certo. Que ele não vai atacar a quem ele não queira derrubar. Então, se eu e você estamos sendo bombardeados pelas coisas do mundo, porque a gente está passando pela luta, é porque estamos no caminho certo. O adversário não quer derrubar quem está no caminho dele, não. Ele quer tirar da presença quem está no caminho de Deus. Então, vigia. Deus manda dizer para a igreja: vigie com muita pressa. Vigie no teu lar. Vigie com quem tu fala. Vigie com quem tu conversa. Vigie a quem tu estás dando ouvido. E te atenta para minhas coisas e para minha palavra. Porque Ele fala direto comigo e com você. Amém, igreja? Vamos ficar em pé para a gente entregar, né, o trabalho do Senhor que nesta noite falou comigo e com você, como Ele tem sempre falado. E eu disse que Deus fala, né? Hoje Deus fala de novo. Alguém vai voltar para agradecer. Deus já tinha falado uns cultos atrás. E hoje Ele fala de novo. Alguém vai voltar aqui para agradecer grandes coisas que Ele vai fazer. E eu já recebo, né? E que se for para mim, amém, eu recebo. Se for para vocês, amém também. Porque a gente tem que se alegrar, né, com nossos irmãos. E temos que chorar também com nossos irmãos. Amém?